Bem-vindo, este é o Papo de Prateleira, o espaço de informação e conteúdo que você já conhece, que está sempre falando a respeito do agronegócio, da potência aí que traz tanto dinheiro para a economia brasileira, gera emprego, está sempre participando de grandes revoluções tecnológicas que fazem com que se invista no aumento da produtividade lá da fazenda, onde estão os clientes de todo mundo, são os lavradores, são os pecuaristas, e todos eles aí utilizando tecnologias que a indústria que atua, tanto a indústria internacional como a indústria nacional, atua pesquisando e erguendo soluções para melhorar ainda mais esse tá? Aliás, essa tecnologia que chega para o produtor, graças a coisas espetaculares como o Clube Agro Brasil, o nosso patrocinador, nossos amigos do Clube Agro Brasil, esse marketplace que facilita demais para o produtor adquirir tecnologia da indústria e ainda ganha pontuação. É bonificado ainda para usar o ponto para quê? Para comprar mais insumo e produzir mais ou mais dinheiro no bolso. E por falar em indústria, por falar em tecnologia, em investimento que não para ajudar o produtor que está lá no campo, é que eu trouxe aqui para conversar com a gente o William Sartori, o William, que ele é um coordenador de pesquisa e desenvolvimento da MP Agromáquinas Agrícolas. Ô, William, prazer te receber aqui no Papo Prateleira, tá, velho? Ulisses, prazer é todo meu. Então, rapaz, ó, hoje, né, eu vivo encontrando muita coincidência desse pessoal que eu conheço aqui no Papo de Prateleira. O William não é diferente, ó. O William nasceu em Rio Claro, cidade de quem? Cidade de nasceu Ulisses Guimarães. O meu nome é Ulisses. O É, apelido é Rima, mas meu nome é Ulisses. né, O homem já Ulisses? morou em São Carlos, a maravilhosa São Carlos, aquela terra daquela neblina deliciosa, onde eu já morei 4 anos, onde tem uma irmã minha. A sede da MP fica em Ibaté, que é pertinho de Araraquara, que era um caminho que eu fazia muito quando estudava na universidade. Já viu que a gente já é íntimo, né, rapaz? Já temos uma ligação, hein? E tem mais uma, hein, William? Porque meu apelido é Ribeirão Preto, porque eu tenho um monte de irmão, minha família mora em Ribeirão Preto há muito tempo, e Ribeirão Preto é a sede da AgriShow, onde a MP Agro está preparando ó, um lançamento bacana e ainda por cima falar muito do resto do portfólio. Ô, William, que lançamento é esse aí que vocês vão estar mostrando lá em Ribeirão a partir de 1º de maio? Isso, agora em Ribeirão a gente tem um produto novo, um conceito disruptivo aí para o mercado, que é Ah, o nosso bunker, né? É um Bunker bunker 15 15 mil. mil, Ah, o próprio. fala, por que ele é Ah, bom demais da conta? o bunker é uma coisa espetacular, vou te falar por quê. A ideia, todo o conceito que vem atrás do bunker é produtividade, aliada à sustentabilidade. Então, é uma solução que ela entrega, ao mesmo tempo, economia de insumos e um aumento significativo de performance. Como? Ele é um tanque, ele tem todo um equipamento montado nele, toda Tá, uma estrutura preparada para trabalhar em cima da homogeneização de calda e perfeito. abastecimento rápido de calda. Uhum. Na prática, qual que é o ganho? Durante a operação de pulverização, assim que os pulverizadores terminam os tiros durante a aplicação, ele Ah, precisa voltar para uma usina de calda para se reabastecer. exatamente. E todo esse processo, ele demora um tempo. Ou seja, o pulverizador para no carreador, fecha as barras, anda até a usina de calda, tudo isso toma um tempo. O Claro. que a gente tem de conversa com os produtores é que, na prática, esse tempo ficava na média de 1 para 1. Ou seja, eu tinha 1 hora abastecendo, 1 hora carregando, mais ou menos na média, né? Ah, aham. Dependendo, lógico, da dose que está sendo aplicada. Enfim, um valor médio. Com o bunker, qual que é a vantagem? Esse pulverizador, quando ele termina um dos tiros do talhão, o tanque vai até ele. Ele não precisa fechar a barra, não precisa nada. O tanque se conecta com ele com um engate rápido. E aí, a gente tem uma bomba que consegue entregar uma alta vazão de abastecimento. Na prática, o que que é isso? Um tanque que levava 20 minutos para encher, 25 minutos para encher, vai encher num processo todo, completo, desde a descida do motorista até liberar, em 8 minutos. Rapidão, né? Muito rápido. Ou seja, o pulverizador ele já está pronto para voltar e continuar o serviço. E o tanque Perfeito. está homogeneizando a calda. Ou seja, o próximo pulverizador que está no talhão, ele está terminando o tanque, o caminhão vai até ele, o bunker vai até ele e faz o processo de abastecimento rápido de novo. Ou seja, a Perfeito. gente mantém os pulverizadores com um tempo de parada de máquina muito reduzido.
Nós temos alguns parceiros, clientes que são muito parceiros da empresa, que Ah, eles nos ajudaram nos testes desses equipamentos. E aí, até comparando dados de telemetria, ah, a gente tinha uma média de parada de máquina, por conta de abastecimento, enfim, dados de telemetria de máquina parada, de 4 horas por dia, né? Nessa mesma fazenda, com o bunker em operação com esses pulverizadores, esse tempo reduziu para 20 minutos. nossa senhora, é uma grande redução, né? Então, imagina isso em rendimento de área, em aplicação, e não só nisso. Porque, por exemplo, você tem todos os pulverizadores andando, né? Eles todos se deslocando. O Perfeito. pulverizador, ele anda com uma velocidade menor, você não vai andar muito mais do que 20, 25 por hora com ele. Claro. Uhum. E aí você tem um motor trabalhando com rotação alta consumindo diesel, você tem três, quatro andando. Enquanto que com o bunker, esses motores eles estão parados ali esperando só o abastecimento, né? E está gastando o diesel só durante a aplicação. Quem está andando mesmo é um único caminhão. Ou Perfeito. seja, o consumo com o diesel da operação também cai consideravelmente. O tempo de deslocamento, né, toda a logística que é montada por trás do bunker para fazer, para que o produto entregue realmente a performance máxima dele, ela está toda pensada justamente em cima das vantagens que a gente tem com o abastecimento rápido do caminhão enquanto ele está no carregador e a Claro. possibilidade de se deslocar com o caminhão com uma velocidade mais alta. Um caminhão consegue andar 50, 60 por hora no Perfeito. É carregador, um por exemplo. veículo feito para isso, né? Isso. E aí daí que vem os ganhos de operação, né? Rapaz, você Então a sabe, você gente to... consegue. Não, não, desculpa te cortar, mas só ia dar uma deixa para Não, você falar um não. pouquinho mais. Quando você começou a falar a respeito do recarregamento, né, do material que vai ser pulverizado, rapaz, se a gente ficar pensando em muitas propriedades que tem, principalmente da região centro-oeste para cima, né, a gente não fala de pequena propriedade, a gente fala de agropecuárias gigantescas, Não, né? Quer dizer, se juntar, alinhar tudo que se economiza, dá um caminhão de dinheiro, de energia e de gente, é né? muito, é muito, é muito. Se colocar no fim de uma safra, é um valor muito considerável. Lógico que pode ser analisado caso a caso, para que a gente consiga levantar números que são mais palpáveis para o Claro, produtor, né? Na perfeito. realidade dele, nesse sentido que eu estou Ah, falando. Mas não tem como negar que a economia de insumo e também o que é grande vantagem para o produtor. Todo mundo sabe que as janelas de aplicação são curtas, eles têm que cobrir as áreas o mais rápido possível. Esse é o desafio do cara, né? exatamente. É. E aí você tem um equipamento Já era um que fala desafio se não tivesse nenhum atraso, né? Com isso, atrasos que são muito imagina, comuns, só piora a coisa. só piora. E aí você entra com um equipamento que acaba sendo uma ferramenta capaz de reduzir consideravelmente esses tempos, é um ganho muito, muito grande, Que né? É um maravilha. ganho de operação muito grande. E a expectativa lá para Ribeirão é vender muito bunker, rapaz? Como é que é? Rapaz do céu, vou falar para você que a gente já está até correndo atrás de ver como que nós vamos fazer para fabricar. Vai ter que fabricar e o pior do que isso, vai ter que entregar, rapaz. Então, mas a gente já está se alinhando, que tá tudo correndo certinho Sim, para entregar. Mas a expectativa pro bunker em si, ela tá muito boa. que A gente bacana. já tem alguns feedbacks que a gente vem colhendo ao longo, né, do desenvolvimento desse produto. A gente já está trabalhando em cima dele há 3 anos. Nossa São Senhora. 3 anos de suor em cima do projeto Desenvolvendo, e né? revisando, alterando, desenvolvendo, testando, voltando, né? E é um produto que aí tá bem consolidado para ser entregue e a gente está muito confiante com ele. Que legal. E outra coisa, né, William? Se tem uma coisa que comprovou que o agricultor brasileiro, né, o pecuarista também, mas o agricultor está um pouco mais à frente, né? É assim, se tem duas coisas que eles fazem demais é confiar em tecnologia, né? Testar novas tecnologias e se der Uhum. certo, se ele vê que foi um bom rendimento para ele, ele mantém, né, o investimento. E em segundo lugar, é assim, quando tem uma boa performance na lavoura, ele pega parte da diferença, da margem e compra novos equipamentos, hein, rapaz? Esses dois, Sim, 3 anos comprovaram essas duas coisas, né? sim, sim, sem dúvida. Isso já vem até da própria linha Z, né? Que, É, que é o carro-chefe, né, da MPA, que é a distribuição de fertilizantes sólidos. Ela vai muito de encontro com essa linha que você está dizendo, né? Porque é um equipamento que também nasceu baseado em sustentabilidade. E
emplacou, né? O cara foi lá, E, comprou, investiu, viu que funciona, e vai lá e vem e compra outra. batata é mel na chupeta, né? Batata. Ô, William, por falar nisso, você citou a linha de distribuição de fertilizantes, que eu ia perguntar que eu ia te fazer, porque vocês deram uma atualizada e vão estar lá também vendendo bem em Ribeirão Preto, né? Sim, sim, sim. Toda a nossa linha de distribuidores, a nossa linha Z, a linha Taurus 12.000, 30.000, que são as de arrasto, a Robust, né? E a Aham, Taurus Truck, elas sofreram revisões e melhorias. A gente conseguiu incorporar mais tecnologias ali no equipamento, melhorando performance de aplicação, perfil de aplicação, algumas melhorias que são mais sensíveis ao operador com relação à manutenção, como por exemplo na tá, linha Z, as esteiras foram atualizadas, agora ela tem um mecanismo interno que não deixa a esteira mais desalinhar, ela trabalha sempre alinhada. Isso poupa tempo, né? Durante uma claro. aplicação, o cara vai lá, uma esteira desalinhou, Ela ser precisava ter correta, o né? procedimento. Isso, ele precisava fazer todo o procedimento de alinhamento de esteira. Hoje isso já não é mais necessário ali nos equipamentos da MP. E a gente também trabalhou bastante a parte de lanço, distribuição de lanço. Então, toda a parte de lanço foi revisada, foi revisitada, na verdade. A gente fez uma pesquisa grande em cima de como melhorar, como conseguir imprimir mais energia no lanço das partículas, conseguir larguras maiores de aplicação para acompanhar as barras maiores que estão vindo aí do mercado, né? Perfeito. Aham. A gente quer andar no mesmo rastro, garantir que não vai ter amassamento. Então, a gente trabalhou bastante em cima dela. Também é um projeto que a gente está em cima há 2 anos, fazendo protótipos, levando para a lavoura, validando, testando, voltando. E a gente conseguiu também uma performance muito legal, uma entrega muito bacana com a nova traseira de distribuição ali. Rapaz, você sabe, eu estou ouvindo você falar tudo isso, e eu estou ficando aqui besta de como é que esse pessoal judia de engenheiro, viu, rapaz? Porque, pelo seguinte, você fica falando em ter um produto que às vezes ele é inovador. Dois, ter um produto que aí você precisa atualizar, deixá-lo mais potente ainda, mais eficiente e que enfrente as diversas características aí. O Brasil é um país gigantesco, uma fazenda não tem nada igual a outra, né? É tudo diferente de clima, de solo, de montanha, tudo tem que estar meio adaptado, né? Vocês precisam fazer a máquina funcionar muito bem e ainda precisa fazer, porque é uma pergunta que eu ia te fazer, que é assim, precisa fazer o bichinho durar bastante tempo, né, rapaz? Ainda tem que se Precisa, preocupar com a durabilidade do precisa, equipamento, né? Como é que é isso? precisa. É porque essa é até uma das nossas missões, né? É entregar os equipamentos mais confiáveis do agro. Isso você consegue ver na linha da MP desde a concepção estrutural da máquina. Ah, que Dificilmente você legal. consegue ver uma máquina no mercado que o chassi é fabricado em aço inox. E o nosso é. Então, assim, toda a estrutura da máquina é pensada em dar a maior longevidade para o produto, a maior confiabilidade, um menor índice de parada de máquina durante a operação, que sejam feitas a nossa ideia é que sim, que sejam feitas apenas as manutenções preventivas, né? Aham. Nada de corretivo aconteça com a máquina, apenas o preventivo. Então, a gente vem trabalhando bastante em toda a parte estrutural, os materiais que a gente escolhe para colocar nos equipamentos são materiais de ponta, Que legal. desde parte metálica, a gente trabalha com aço inox, a gente trabalha com aços carbonos estruturais, a gente só trabalha com polímeros de engenharia de alta qualidade, Tudo material de primeira linha e super novo, né? só material de primeira linha, só material de primeira Que linha. bacana. A gente tem um departamento de qualidade aqui que é atuante inspecionando e, enfim, fazendo todas as verificações para garantir que durante todo o processo, a gente, ao fim de todo esse processo, a gente consiga entregar um equipamento aí que surpreenda o Ô, produtor. ô, ô, William, eu costumo brincar, né, que eu sou um jornalista e todo jornalista consegue ser ignorante em todos os assuntos que ele trata. Eu vou muito para a feira, né? Não tanto que nem meu chefe, meu amigo Carlão da Public, mas eu vou bastante também, tanto é que vou estar em Ribeirão agora, né? E já passamos em Não Me Toque, já passamos em Cascavel. E é assim, e mudou demais da conta também, da minha época de criança, assim, mudou demais também o design das máquinas, né? E assim, Sim, e eu olho assim para umas coisas que eu tenho visto em feira, que eu olho e falo assim, ó, essa aranha aí não vai aguentar muito tempo no campo não, né? Mas é o inverso, né? Ela é daquele jeito porque ela quer ser de fácil manejo, ter utilidade, né, na lavoura e ainda por cima também é resistente, né?
Existente, é. Isso ao longo dos anos, engenharia, de forma geral, vem evoluindo muito com isso, né? Ah, Aham. hoje em dia a gente consegue trabalhar com softwares muito avançados para conseguir fazer cálculos muito complexos numa velocidade menor. A gente consegue Que simular bacana, essas cara. máquinas virtualmente primeiro para depois levar para a prática. Legal. A evolução dos materiais que são aplicados também é considerável, né? Ao longo dos últimos anos, os materiais evoluíram muito. Então, isso nos permite trabalhar, em alguns casos, com espessuras reduzidas de um material para que e manter qualidade e performance do equipamento, né? Que bacana. E a gente está falando, você está falando a respeito de materiais novos, concepções novas, tudo mais. A gente está falando de uma empresa que é nova, né, William? Você me corrige se eu Nova. falar bobagem, né? Porque a MP Agromáquinas Agrícolas, que fica em Ibaté, como a gente falou anteriormente, o William estava falando que é uma cidade que fica pertinho ali de Araraquara, a grande Araraquara, da cidade do meu amigo Pinduca, correta, e a cidade do grande Inácio de Loyola da Silva. Ela está ali e eu queria que você contasse um pouquinho da história dela, como é que ela está fazendo e como é que está o portfólio dela, como é que ela tem fazendo resíduo também. Isso. A Impact, ela nasceu com a ideia da linha Z, que é o nosso primeiro Aham, equipamento, né? E ela nasceu dessa ideia de dar uma sobrevida aos pulverizadores. Porque na prática, o que que acontecia? O produtor tinha lá um pulverizador, ele estava trabalhando com esse pulverizador e o sistema de pulverização começava a dar problema. Era, sei lá, barra trincava, enfim, bico entupia, o sistema ficava problema que não falta, defasado, né? tecnologia antiga. Problema tem de monte, né? É, Mas, de qualquer forma, qual que foi a visão da, do Douglas aqui, que é o fundador da perfeito. o sistema de pulverização estava ruim, mas o cavalo, o trator, vamos falar assim, né, o autopropelido, como a gente estava conversando há pouco, Tá. ele, Ele é ele bacanão. ainda tinha boas condições. Tá. Então, assim, o motor estava bom, o chassi estava bom. Por que não dar uma sobrevida para esse equipamento em uma outra etapa da produção? E aí nasceu o conceito de se desenvolver um chassi intercambiável que fosse um distribuidor de fertilizantes. Perfeito, Ou perfeito. seja, a MP nasceu dessa ideia de criar caixas intercambiáveis para qualquer tipo de pulverizador, para converter esse pulverizador em um distribuidor a lanço, né? E foi daí que a coisa começou. A gente começou a fazer as caixas para os primeiros pulverizadores, a gente foi abrindo o leque de pulverizadores. Hoje a gente atende qualquer pulverizador do mercado. Aham, E com a consolidação da linha Z, a empresa se estruturou e a gente começou a investir em equipamentos novos. Depois da linha Z, a gente partiu para a linha de arrasto, que seria a Taurus 12.000. É uma caixa de 6 metros cúbicos, mas ela trabalha com um chassi próprio tandem, arrastada por trator, uma máquina de arrasto, né? E aí a gente agregou a aplicação de calcário, que até então na linha Z, por conta da altura, né, natural do pulverizador, não era possível. E aí a gente entrou com essa linha de equipamento. Depois, pensando em dar mais autonomia, a gente partiu para máquinas maiores. Aí a gente passou a fabricar as máquinas encarroçadas em chassi caminhão, para dar mais autonomia. Então a gente teria a perfeito. mesma ideia da 12.000, mas em máquinas maiores, como uma 30.000, 25.000. E aí a gente pegou esse mesmo conceito da caixa grande e trouxe para o trator, porque na fazenda o produtor também tem tratores grandes ali que ele tem Claro. condição de puxar as máquinas maiores, né? Sim, não, e E ele vai aí querer levou usar esse o conceito de trator produtividade. até o trator dar tudo, Até tudo que pode, acabar, né? Até até acabar. desmingir, né? E Fala para o agora, engenheiro se virar, que esse trator tem que durar uns deixa, 20 anos. não esquenta não, manda para nós. E, enfim, aí a gente abriu o leque onde estava possível ali na parte de distribuição. E Perfeito. aí, como a gente acompanha, a gente está sempre perto dos nossos clientes, né? A MPA tem um pós-venda que é muito atuante ali, está sempre perto Claro. e Parceiro, né? conhecendo o dia a dia. É parceiro, exatamente, é o Assistência, intuito né? de parceiro. E tá ali, acaba vendo como que é o dia a dia da fazenda, né? E ali a gente entendeu a necessidade do bunker. Daí agora entrou para o nosso portfólio Não, que bacana. o bunker, mas a gente também não para, não. Eu ainda não posso falar, mas a gente tem bastante coisa no forninho aqui. Os meninos estão deitando aqui, perdendo os cabelos aqui
para rodar. Eles, ô, gente, eles e o William e a equipe aí que ele tá junto, é que nem a equipe lá da Apple, né? O cara virou uns 20 anos mais ou menos e falou assim: ó, esse celular que a gente vende aqui, eu quero ele desse jeito que ele tá, só que eu quero que ele funcione só eu com a galera apertando com o dedo. Mas como é que a gente faz isso? É o que eu estou passando É para isso, vocês fazerem. esse é o É seu isso que eu trabalho. quero que vocês Isso descubram. aí. Não é fácil. Agora, ô William, foi uma tarefa muito bacana esse pensamento, né, do fundador da MP Agro, porque ele matou aí uma das revoluções que estão acontecendo agora, né? Porque além da revolução, que é uma revolução, você só usar o insumo da maneira que você precisa, não é para desperdiçar nada. Isso é Nada. que é ser sustentável, é cuidar do meio ambiente, cuidar de tudo, do bolso ao meio ambiente. Você só usa o que é necessário para ter um bom resultado. Exatamente. Além disso, no caso de fertilização, a gente está falando bastante de pulverização e tal, é cuidar ao longo da vida da planta de cada uma dela e poder Uhum. agir quando ela não tiver essa necessidade. Aí o lugar descobre quem é que não está se desenvolvendo bem e vai lá para ainda tentar dar uma injeção de força e de vida nela para ela evoluir como o resto da plantação. Realmente foi um casamento muito perfeito, né, rapaz? Muito, muito Sim, feliz, sim, né? foi. A linha, a MPAC sempre trabalhou com tecnologia, nunca foi um distribuidor comum, vamos falar assim, um distribuidor mecânico, a gente sempre Sim. trabalhou com tecnologias de Criando mesmo, né, agricultura de rapaz? precisão, então, assim, trabalhou com aplicação de taxa variável, enfim, trazendo a economia de insumo mesmo, né? E também, nem só pela economia, mas aplicar a quantidade de produto que a planta precisa também Exatamente. traz a produtividade. É Nem um mais exemplo nem até que a menos, né, gente. William? Exatamente, um exemplo. Eu posso pôr na sua frente um prato de comida de 3 quilos de almoço, né? Para você almoçar. Você não vai comer. Você Uhum. vai pegar só o que tinha. É muita coisa, né? Isso. E aí, essa é a ideia, né? O resto, o excedente que foi aplicado ali, perdeu função. Ele acaba sendo um desperdício, né? É o autêntico desperdício, né? É o autêntico desperdício. E todo o conceito por trás disso vem desde a concepção da máquina, de se aproveitar um equipamento que já estava na fazenda, que é de uma procedência que o Isso é produtor bem conhece, bacana, o né? equipamento era dele, era zero. Ou se tinha um gatinho aqui, se tinha um trinquinho ali, se tinha qualquer coisa, ele sabe, era dele. Ele não colocou isso numa negociação, ou vendeu a um preço bem abaixo e acaba perdendo. Ou seja, ele sabe a procedência do equipamento, ele vai economizar um investimento para ter um implemento novo operando na lavoura dele, ele vai economizar com o insumo, vai jogar só o que ele precisa, vai ter um rendimento maior por conta disso, Vai produzir por bem. conta das questões que a gente está falando, ele vai produzir bem, vai produzir mais, ou seja, só tem ganho. E é por só ter ganho que você, que está ligado de alguma maneira à produção na família brasileira, tem que estar em Ribeirão, na AgriShow, 28ª edição da AgriShow, da minha queridíssima Ribeirão Preto, né? De 1 a 5 de maio, e vai estar lá a MP Agro para mostrar tanto o lançamento novo deles, que é o Bunker 15.000, como também toda a linha atualizada de distribuição de fertilizantes e conversar com o pessoal, saber direito como funciona tudo, como é que faz para você na fazenda produzir melhor. Ô, William, eu quero encontrar vocês lá. Não sei se você vai, se você for, eu vou passar por lá para Opa, dar um abraço na galera, na equipe, e se você vai estiver sim. lá, te conhecer pessoalmente. Opa, vamos sim, eu vou estar lá praticamente todos os dias, eu vou estar lá e vai ser um prazer receber todo mundo lá. Vamos lá tomar um café, conversar, ver máquina, que é o que a Opa, gente mas gosta, né? como diz o meu chefe, vamos fazer negócio, porque Vamos economia fazer boa, negócio. economia próspera é aquela que o quê? É aquela que todos os agentes fazem muito negócio, sempre de olho em produção e de olho em que todos os elos da cadeia tenham lucro, tenham margem. Porque toda a cadeia só é rica quando todos os elos têm um mínimo de ganho, um mínimo de margem para continuar operando nessa cadeia. Queria agradecer demais, tá, William? Aí eu passo lá, a gente toma um café, conversa, se conhece pessoalmente, já marcamos o próximo Pô, papo de prateleira para falar de como é que foi o resultado da show. tá fechado, tá Tá combinado. fechado?
Então, maravilha, querido. Eu queria agradecer demais a presença aqui do William Sartori, esse sorriso bonito, mais um homem novo, gente jovem, cheio de energia, e, de novo, de um monte de categoria profissional que não atuava dentro do agronegócio e passa a atuar. É uma linha espetacular de engenheiro, de gente de informática, de gente de ciências biológicas, de novas áreas de zootecnia, novas áreas de laboratório, químicos. É uma beleza ver um tanto de gente de profissões que não atuavam no agro agora estão, um monte de mulher, um monte de jovem e um monte de gente bonita, que nem ator de cinema, que nem o William aí, ó. É para ver que trabalhar no Obrigado. agronegócio é gostoso também, trabalhar no agronegócio é bacana, é um prazer, e a gente ajuda a tirar essa carranca que a gente tem um pouquinho no agro brasileiro. O William, que é o coordenador de pesquisa e desenvolvimento da MP Agro Máquinas de Genes, e você vai ver nos nossos espaços de internet, o nosso site de notícias, onde está lá o material da MP Agro, que é o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupobric.com.br, e a conversa com o Super William vai virar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. William, bom evento, querido. Muito obrigado pelo bate-papo. Você vai voltar mais vezes para falar mais a respeito de engenharia, essa coisa maravilhosa. Vamos embora. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar, poder falar um pouquinho dos nossos equipamentos, do nosso dia a dia aqui. E tamo aí. É só marcar que a gente conversa. Então tá fechado, gente. Vocês vão ver muito o William pela frente, esse sorriso bonito e essas ideias. Ele mesmo já falou que tem coisa nova que está nascendo. Ele vai falar aqui, em primeiro lugar. Super obrigado, então, William. Bom resto de Eu que agradeço. trabalho. Até Igualmente. Até. tchau, Tchau, tchau. querido.